Olá, começa agora a nossa audiosérie sobre as principais ações do ano de 2024. Ao todo, são 12 programas especiais, um para cada mês do ano. O mês de outubro comigo, Beatriz Priu. Outubro foi um mês recheado de datas importantes, além de eventos climáticos que marcaram Roraima. O estado celebrou 35 anos no dia 5 de outubro e, para comemorar o aniversário, nossa equipe produziu uma série de entrevistas especiais com personalidades que marcaram a história do estado. Entre os convidados, o professor Luiz Aimberê Freitas. Ele possui diversas obras dedicadas a Roraima e falou sobre a importância de conhecer e preservar a história do estado. A criação do território federal foi fundamental para que essa região deixasse de ser uma região esquecida, isolada. Não que o estado do Amazonas tenha culpa, porque o estado do Amazonas é muito grande, mas ele não tinha como, não tinha dinheiro. Ele levou 130 anos tentando fazer a estrada Manaus-Boa Vista, não conseguia, porque não tinha dinheiro para isso. Então, a criação do território federal, em 1943, com a vinda do primeiro governador em 44 e depois os demais que vieram, foi uma coisa que fez com que hoje nós tivéssemos a satisfação de viver numa cidade bonita como é Boa Vista. Com certeza. E que história, hein, professor? E eu estou tendo a honra de ouvir aqui pessoalmente o historiador contando essa história aqui na minha frente. Muito legal. Muito obrigado. Professor, e fala pra gente o que mais surpreendeu o senhor aí durante as suas pesquisas sobre a história de Roraima? Exatamente essa falta, não diria falta, essa escassez de informação, porque veja bem, agora você tocou num assunto que é palpitante, porque veja bem, Roraima não se ligou no que se refere à conservação da sua história. Tudo que nós fazemos na vida tem um registro. Nós estamos fazendo aqui uma entrevista que vai ficar registrado para todo sempre, hoje. Isso. A documentação do antigo território, etc. e tal, eu não diria que tá, digamos, acabada. Ela está esquecida aqui no setor do material, porque o governo, tanto do território como do estado, nunca se ligou, por exemplo, em pegar essa história, fotografar isso tudo, disponibilizar na biblioteca para que todo mundo tivesse acesso. Então, a dificuldade que eu tive, que tenho toda vez que vou fazer um trabalho envolvendo a história, é exatamente as bases disso aí, porque elas não estão disponíveis para as pessoas trabalharem. Então, é uma garimpagem muito difícil, mas que com a gente, com boa vontade e com o tempo, vai acumulando e vai fazendo isso aí. Depois que você escreve um trabalho que divulga, etc., aquilo serve de base para outras pessoas trabalharem. Exato. E, professor, a que o senhor atribui o sucesso do livro Geografia e História de Roraima? Olha, é exatamente isso. Veja, um dia eu fui chamado para dar uma aula ali num cursinho pré-vestibular. Então, pessoas que vieram de vários lugares para fazer vestibular para a Universidade Federal de Roraima. Eu estou lá falando sobre isso, história, etc. e tal. Um dos estudantes que estavam lá levantou a mão e disse: professor, o senhor está falando aí nesse Rio Branco. Aonde é esse Rio Branco? Veja, o cursinho era na Jaime Brasil. Eu disse a ele: meu filho, desça daí, era em cima, desça daí, você vai até a porta de saída. Quando você chegar lá, você dobra à esquerda, fecha os olhos e vai embora. Quando você pisar dentro d'água, você está dentro do Rio Branco. Ah, mas esse rio aqui de Boa Vista, esse rio se chama Rio Branco. Quer dizer, veja bem, o menino vai fazer vestibular para fazer qualquer curso na universidade e não sabe absolutamente nada, nem o nome do rio que passa em frente à cidade que ele mora. Então, essa ignorância geral fez com que isso acontecesse. Mas o sucesso maior, eu levo em consideração o seguinte: depois, com a evolução, a criação do Estado, etc. e tal,
muitos concursos públicos foram realizados e continuam sendo realizados. Então, a minha grande satisfação é encontrar alguém no meio da rua, no supermercado, em qualquer lugar, que descobre que eu sou professor em Berê Freitas. Eu passei no vestibular porque li o seu livro. Quer dizer, para mim, essa é uma mensagem extremamente agradável, porque aquela pessoa está dizendo que só passou no concurso, porque veja bem, o sujeito vai fazer concurso, vamos dizer, para, sei lá, oficial de justiça. Se ele não souber nada sobre a geografia, o norte, o sul, como não é, ele está perdido. Então, a quantidade de pessoas que usaram e usam e vão usando cada vez mais esse livro é exatamente fruto dessa necessidade que tem de conhecer as coisas de Roraima. Exatamente. Eis a importância de ter toda essa pesquisa que o senhor fez para deixar para a nossa população, para deixar para as futuras gerações esse conhecimento, né, professor? E quais são aí, na sua visão, os momentos históricos mais importantes para o desenvolvimento de Roraima, desde a época do território federal até a transformação em Estado? Veja, eu já falei sobre a estrada, que foi de suma importância. Aliás, a estrada tem um capítulo impressionante, porque aqui em Boa Vista, nós, boavistenses da época, quando começaram a falar em estrada, etc., nós dizíamos um para o outro, jamais vai ter uma estrada de Manaus a Boa Vista. Porque o que diziam para nós é que entre Manaus e Boa Vista havia um pântano imenso, intransponível. Então não vai ter estrada em cima do pântano. De repente chega a notícia de que o Exército encontrou as duas frentes. A frente de Manaus encontrou com a frente de Caracaraí. Não, isso não é verdade. E o pântano? Cadê o pântano? Então, veja, quem vai para Manaus, você já foi de carro ou de ônibus, observe o seguinte, você vai daqui até Caracaraí, atravessa, depois tem a Petrolina, lá na frente tem uma curva acentuada à esquerda. Por quê? Porque ali foi uma improvisação que o Exército fez para desviar do tal pântano. O pântano está lá. Se aquela estrada fosse reta, chama Estrada Perdida. A Estrada Perdida não ia passar. Mas alguém teve a ideia, com topografia, etc., de desviar a estrada à esquerda, chegando lá no quilômetro 500, e daí seguiu por cima e foi para Manaus. Então, essa estrada foi um grande divisor de águas para o nosso desenvolvimento. A outra coisa foi o desenvolvimento da educação. Veja, aqui em Roraima, no Rio Branco, Boa Vista, etc., era extremamente carente de educação. Quem chegava a cursar o ginásio, que hoje corresponde ao segundo período, era um gênio, porque concluiu o ginásio. E acabou, não tinha mais nada. Quem tinha vontade de prosseguir, ou ia para Manaus, ou ia para Belém. O território fez uma casa de estudante em Manaus e uma casa de estudante em Belém. Ou então, como eu, que não queria nem ir para Belém nem para Manaus, fui rebeldemente para o Rio de Janeiro com outros colegas, e lá nós ficamos sem o apoio do governo, mas estudamos, fizemos a universidade, etc., para depois retornar para cá. Esse retorno dessas pessoas para cá fizeram com que a sociedade passasse, digamos assim, a exigir uma atenção maior do governo federal. Assim que há 30 e tantos anos atrás foi criada a Universidade Federal de Roraima. E depois da Universidade Federal de Roraima vieram outras organizações de ensino superior também, que deu a Boa Vista esse status de ser praticamente uma cidade universitária. Sendo uma cidade cheia de gente de curso superior, evidentemente que as coisas vão se abrindo, porque as pessoas têm mais conhecimento, têm mais vontade de ver seus filhos, seus netos, etc., prosseguindo naquilo ali. Então, essa também foi uma contribuição extremamente importante para que Roraima atingisse o que é hoje. Exatamente. O conhecimento abre portas, né, professor? E Roraima é um estado único, né? Como fronteiras com a Venezuela, a Guiana, quais foram os impactos históricos e culturais dessas fronteiras sobre a formação da identidade roraimense?
Bom, aí é o seguinte. Você sabe que o continente sul-americano foi conquistado basicamente por portugueses e espanhóis, nós aqui no Brasil por portugueses e ali do outro lado, na Venezuela, etc., por espanhóis. Acontece que na época as coisas não eram muito bem definidas e aí, em determinado momento, os espanhóis, venezuelanos, digamos assim, invadiram o Rio Branco. Invadiram pelo rio Arariquara, chegaram ao rio Tacutu, como se a terra fosse deles. Montaram povoados no rio Arariquara, vários povoados no rio Arariquara, e isso chamou atenção. Veja, aqui era governado, aqui toda a região amazônica, o governo era em Belém do Pará. Então, para chegar uma informação daqui a Belém do Pará, era muito difícil. Porque era de canoa que tinha que ir essa informação. Mas um dia chegou lá em Belém do Pará e o governador do Grão-Pará não acreditou. E ficou, e eles aqui tomando conta do pedaço. Lá para as tantas, resolveram comunicar isso a Portugal. Portugal, o Brasil não era república, era colônia. E Portugal tomou um choque e tal e coisa, mas lá para as tantas, Portugal tocou em si e resolveu contratar um engenheiro alemão, Felipe Sturm, para construir um forte, para defender essas terras, o chamado Forte São Joaquim do Rio Branco. Ele veio, expulsou os invasores e fundou o Forte São Joaquim do Rio Branco. Foi a primeira repartição pública de toda essa região, foi o Forte São Joaquim, para nos defender dessa invasão, digamos, espanhola. Por outro lado, do lado da... Porque, veja, eu falei que portugueses e espanhóis foram os colonizados, mas os outros povos europeus, como inglês, francês, holandês, tinham inveja. Queria pegar um pedaço de terra no Novo Mundo. Em outubro também celebramos o Dia das Crianças. Sobre esse tema, conversamos com especialistas para falar sobre os direitos das crianças e adolescentes, a começar pelo defensor público Jaime Brasil, segundo o titular da DPE, atuante junto às varas da Infância e Juventude, para falar sobre as maiores demandas atendidas pela DPE na proteção aos direitos de crianças e adolescentes. A Defensoria, ela não presta uma assistência jurídica apenas. É uma assistência, não presta assistência judicial apenas, no campo do sistema de justiça, do promotor, do juiz ali, né? Ela presta uma assistência jurídica, ou seja, administrativa, até informal, digamos assim, né? De você sair e resolver a questão na prática. Às vezes uma conversa com uma autoridade, com um secretário, já encaminha aquela situação e evita toda a problematização, judicialização daquela questão que pode demorar, pode tardar meses, porque aí, já dentro de um sistema de justiça, existem todas as possibilidades de recurso, que no caso do poder público os prazos são muito maiores do que para o privado, né? Para o demandado privado, de forma que é isso que nós fazemos. Nós tentamos resolver de todas as formas para não judicializarmos. Não sendo possível, a gente judicializa e o Estado não tendo condição, o poder público não tendo condição de fornecer aquele alimento, a gente pede o bloqueio do valor, do dinheiro, para que possamos comprar o alimento e fornecer aquela criança, aquele adolescente. São muitas... Depende de cada caso, né? Depende de cada defensor. Caso. Em relação à guarda e tutela de crianças e adolescentes, tem chegado até, né, o seu gabinete muitos casos? Tutela bem menos, né? Porque tutela de menor é quando... Tutela ficaria entre a adoção e a guarda, né? Porque a tutela é quando a criança, adolescente, não possui guardião. Não tem pais estão mortos, alguma situação nesse sentido, o poder familiar foi destituído. Aí você entra com a tutela. Então a tutela é mais rara, porque normalmente quando se destitui poder familiar é para fins de adoção.
Então, aí sim, guarda nós temos muito e adoção nós temos bastante também. Existem os conflitos familiares também, né? Porque a guarda, como eu falei mais cedo, olha, esse ano nós tivemos de guarda 50 demandas, né? E guarda ou tutela, mas a maioria é guarda. Né? Adoção, 22 atendimentos, o que é bastante para um estado do tamanho de Roraima. Então, de forma que as guardas só acontecem na vara da infância e adolescente e juventude quando se trata de menores em situação de risco. Os pais estão ali, digamos, praticando alienação parental de forma contumaz, agressão física, exposição ao uso de droga dos pais ou do responsável, ou abuso sexual, abuso psicológico, maus tratos físicos, exploração do trabalho da criança, alguma situação de risco, de vulnerabilidade muito grande, em que algum parente, algum terceiro, digamos assim, que não sejam os pais, ou então mesmo o pai ou a mãe, desde que a criança esteja unilateralmente com um dos dois, ingressa para discutir essa guarda, para dizer, olha, não quero que essas crianças permaneçam com quem estão, esse adolescente permaneça com quem está, porque eles estão em situação de risco. Observado o risco, aí é o juiz da infância e juventude que decidirá. Né? Não havendo risco, essa guarda ela é tratada na justiça, digamos, comum, na vara de família. Né? Porque não é apenas porque os pais brigam, que geralmente disputa de guarda é quando os pais não se entendem, não é só porque os pais não se entendem que a guarda será tratada na vara da infância e juventude. Lá conosco é só quando há uma situação de vulnerabilidade. Então nós temos aí essa quantidade de guardas durante o ano nessas situações de vulnerabilidade. O que é muito também para o município de Boa Vista. O que nós vemos muito, e aí a se chamar a atenção, né, a situação de abuso sexual de menores, né, por parte principalmente de padrastos, né, primos, parentes próximos, sempre alguém de próximo da casa, da família, insuspeito, quase sempre, que comete esse tipo de abuso e tudo. E aí, nessas situações, existe toda uma questão, uma observância das chamadas medidas protetivas, né, que não é igual à medida protetiva da Maria da Penha, da Lei Maria da Penha, parece, mas não é, onde nós, os menores em situação de alta vulnerabilidade, quando eles têm alguma família estendida, algum parente que os acolha, muito bem, ou algum pai ou mãe que possa acolher, muito bem. Quando não, eles são abrigados nos chamados abrigos, que a gente diferencia os abrigos da migração, né, dos refugiados, dos abrigos institucionais da rede do sistema da infância e juventude. São acolhidos nesses abrigos infantis e para a juventude também, para adolescentes. E ali eles são acompanhados por uma equipe técnica, por uma equipe multidisciplinar, né? Assistentes sociais, psicólogos, psicopedagogos, assim por diante, médicos, que vão avaliar a situação daquela criança, daquele menor, aquele adolescente, e a cada 3 ou 4 meses a gente faz uma reavaliação e, ao mesmo tempo, existe um esforço dessa equipe em buscar algum acolhimento fora do abrigo, porque o abrigo, apesar de que os nossos abrigos aqui são de boa qualidade, tem ótimos profissionais, nunca é o melhor lugar para você viver. Ninguém pode crescer, ou não é que não pode, né? Não deve crescer em abrigos. Tem que crescer dentro de alguma estrutura familiar mais aconchegante, mais sólida, mais confortável, em que haja ali aquela relação de pessoalidade, de pertencimento, né, ao grupo familiar. Então é feito todo esse acompanhamento e essa busca para um acolhimento fora do abrigo e com esse esforço, com o passar do tempo, a gente consegue devolver a criança
a alguma família, ou a família originária, ou a uma outra família, e continua, às vezes, até acompanhando, mesmo ela já devolvida às famílias, a situação dela, psicológica, de saúde, de risco, e assim por diante, né? É o outro trabalho que a gente faz, que é muito importante, que é o trabalho esse das medidas protetivas, que quando a vulnerabilidade ultrapassa, inclusive, a possibilidade da criança permanecer com os pais e com a família. E aí precisa ser abrigada, precisa ficar distanciada um certo tempo daquelas pessoas que ou as maltratam ou não as protegem. Também entrevistamos o defensor Wagner Santos, que abordou uma importante decisão judicial sobre a ampliação de vagas em creches e escolas municipais em Boa Vista. Já essa atuação se deu através do GAED. O que é o GAED? O GAED é o Grupo de Atuação Especial da Defensoria Pública. O GAED é composto por 4 defensores. Eu, doutora Paula, doutora Juliana hoje e doutora Giana. Essa demanda chegou para a gente, GAED, através de um comunicado do defensor público Jaime Brasil, que atua perante a Vara de Infância e Juventude. Lá, para ele, estava chegando muita denúncia e muita demanda de ausência de vagas em creches, pré-escolas e casas-mães. Então, ele, diante da sua independência funcional, expediu várias requisições para o município para matricular essas crianças. Foi mais de 200 requisições. Só que não estava sendo atendida. E ele começou a judicializar de maneira individual. Entrava com uma ação aqui, uma ação ali. Só que ele percebeu esse volume grande de pessoas procurando pelo mesmo fato. Então trouxe até a defensoria, o órgão da defensoria, que é o GAED, que é o Grupo de Atuação Especial, de tutela coletiva. Observamos que, de fato, ali tinha uma ação, tinha um ato que poderíamos tomar que atingiria um número indeterminado de pessoas. Então, manejamos a ação coletiva, buscando obrigar o município de Boa Vista a ofertar as creches, a ofertar vagas em casas-mães, pré-escola, para a criança até que está em idade escolar, ali, 5 anos. Por que isso? Porque tanto a Constituição Federal e o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, determina que é dever do Estado, em absoluta prioridade, garantir a educação. Veja, não somos nós que estamos dizendo, é a própria Constituição Federal. Então, com isso, manejamos a ação coletiva, que manejamos no início desse ano. Mas a morosidade do Poder Judiciário fez com que só saísse agora essa decisão, essa liminar, determinando ao município que apresente esse plano, em 60 dias, um plano de criação de novas vagas, bem como novos convênios com a rede particular, de modo a proporcionar. O que interessa é que, apesar de ter saído só agora a decisão judicial, já ao fim do ano escolar, mas essa decisão não fica isolada só para esse ano. Vai ser para o resto dos dias, inclusive para o ano que vem. Se o ano que vem não tiver vagas suficientes para essas crianças estudarem, a gente vai pedir a execução sim dessa liminar, de modo a obrigar o Estado. Porque, de antemão, o juiz, quando concedeu a nossa tutela antecipada, já aplicou uma multa do município por R$500 a cada dia descumprido, até o limite de 30 dias. Essa multa, inclusive, se ao final dos 30 dias, se houver esse descumprimento, podemos, inclusive, pedir a majoração, deixando ela mais pesada para o município cumprir essa determinação. Também vale ressaltar que o direito de estudar da criança não é só de estudar, mas de estudar próximo da sua casa. Estava acontecendo, antes da gente entrar com a ação, que até o município ofertou algumas vagas, mas ofertou em escolas longe da casa dos pais. Isso inviabiliza o estudo. Então, a determinação, inclusive, é nesse sentido, que as ofertas, esse plano que o município tem que apresentar, é as vagas próximas das residências dos pais, o mais próximo possível, para garantir o estudo. E para fechar com chave de ouro o Dia das Crianças, lançamos o podcast Direito é Coisa de Criança Sim, uma conversa divertida e educativa apresentada pelas próprias crianças.
Direito à vida, à saúde, à educação, à convivência familiar e comunitária, além da proteção contra qualquer forma de violência, exploração ou discriminação. Esses são direitos que visam assegurar o desenvolvimento integral e digno das crianças e adolescentes, promovendo a igualdade de oportunidades e a proteção daqueles que são o futuro de nossa sociedade. Olá, eu sou Lana Francis e começa agora o programa especial Direito é Assunto de Criança Sim. Vamos dar boas-vindas aos nossos convidados. Oi, pessoal! Oi! Gente, vocês precisavam ver essa moçada bonita. Eu vou apresentar um por vez. Vamos lá. Primeiramente, Isabela Magalhães. Oi, Isabela. Oi, tudo bom? Você tem quantos anos? Tenho 12 anos. Hoje você está em qual série? Estou no 7º ano. Seja bem-vinda. Obrigada. Rian? Olá, Rian. Olá, Lana. Rian, já tô sabendo que você gosta de futebol, é verdade? É verdade sim, né? Com que frequência você pratica o esporte? Praticamente assim umas 2 vezes na semana. Olha, e você faz muito gol? Bora dizer que sim. Se é o contrário, né? Olha aí, Vida Aida, seja bem-vinda. Oi. Vida, o que você mais gosta de fazer? E pra passear na praça? Você gosta de passear na praça. A Isis Desirê também gosta muito de passear, não é verdade, Isis? Sim. Isis, quantos anos você tem? 4. E pra onde você gosta de ir quando você vai passear? Eu gosto de ir no parquinho. Muito bem. Olha, gente, antes da gente começar de fato o nosso programa especial, eu gostaria de saber, pra vocês, o que é direito? Direito pra mim é, como eu posso dizer, essa liberdade, mas é uma liberdade juntamente com os pais, que as crianças podem viver sem briga, paz e harmonia, uma boa vida, uma vida saudável, uma boa alimentação e etc. Assim, direito pra mim é isso. Alguém mais? Direito, pra mim, direito é a liberdade que a gente tem pra fazer as nossas coisas. Como, por exemplo, assim, muitas crianças não têm o próprio direito de fazer o que quer, mas também tem o direito certo e tem aquele direito, assim, que a gente valoriza, sabe? Por exemplo, a gente tem o direito de brincar, fazer coisas livres de criança, sabe? E aquilo é bom pra qualquer criança. E é o direito de viver, de fazer o que quer, ser livre, e não viver preso numa sociedade que não deixa a gente fazer o que a gente quer. Mas também a gente não pode sair fazendo tudo que a gente quer sendo errado, e sim o certo. E pra você, Desirê, o que é direito? É fazer ficar tudo bom pra comer alimentação saudável. E pra você, Vida? Que a gente vai pra igreja, alguma coisa pra gente ficar bem. E pra vocês, eu quero saber, o que deveria ser direito e toda criança deveria ter? Toda criança deveria ter uma casa, uma boa alimentação, uma escola, um transporte para poder levar para a escola e para outros lugares, passear com a família e tudo isso que a gente pode ter hoje em dia. O que mais, gente? O que mais que as crianças deveriam ter direito? Todas. O direito de viver numa sociedade que a gente pode ser livre. Desirê, tem alguma coisa que você acha que toda criança deveria ter? A gente tem que ter uma casa. Se não ter uma casa, tem que ser pobre. E você, Vida, o que toda criança deveria ter? Criança deveria ter uma casa pra família cuidar dela. Pra dar o almoço, comer. É verdade. E olha só, tudo isso que vocês falaram, realmente, gente, todas as crianças deveriam ter. E esses direitos estão garantidos em um documento muito importante chamado ECA. Vocês já ouviram falar? Não. Já sim. Também. Você também? Então me explica, Desirê, o que é o ECA? O ECA é para os tutores não morrerem. E pra você, o que é o ECA? Direito da adolescente e da criança. O ECA, para mim, é um estatuto da criança e do adolescente. Muito bem. O ECA foi criado para proteger todas as crianças e adolescentes no Brasil.
Ele diz que toda criança tem direito à educação, saúde, proteção e muito mais. Por exemplo, ninguém pode trabalhar até os 14 anos e as crianças têm o direito de brincar, estudar e serem protegidas de qualquer tipo de violência. Vocês gostam de brincar de quê? Pega-pega, queimada, pique-bandeira, futebol. O que mais, gente? Eu gosto de praticar muito vôlei. Gente, brincar é muito bom, não é verdade? E o ECA é um escudo que garante que as crianças e adolescentes sejam tratadas com respeito e dignidade. Mas claro, para que esse escudo funcione, muita gente trabalha por trás. E uma dessas pessoas é o conselheiro tutelar. Para entender melhor como esse escudo funciona, vamos ouvir um trecho da entrevista que fizemos com o Elrisson Marinho, conselheiro tutelar aqui em Boa Vista. Ele explicou direitinho como é o trabalho deles. Vamos ouvir? Sim! A partir da criação do ECA, que esse ano de 2024 está completando 34 anos, ele trouxe justamente todos esses direitos que são constituídos lá na Constituição Federal de 88, que nem sempre foi assim. As crianças, antes da criação do ECA, eles eram considerados objetos de direito e passaram, a partir de então, ser considerados sujeitos de direitos, baseado justamente na Constituição Federal de 88, né, que antes não existia, né, o ECA não existia. Existia o Código de Menores, que ele não trazia nenhuma proteção, não preconizava nenhum tipo de proteção para as crianças e adolescentes. Enfim, era apenas para penalizar os menores infratores, né? Por isso chamava Código de Menores. E a partir de 1990, né, surgiu o ECA, trazendo todos esses direitos para nossas crianças e adolescentes, que são muito importantes. E hoje nós, como conselheiros tutelares, como os agentes de proteção e toda a rede, estamos ali nessa luta, nessa batalha intensa do dia a dia, para que esses direitos não sejam violados e assim as nossas crianças e adolescentes tenham um futuro garantido. O que vocês acharam? Que o conselheiro tutelar faz é muito importante, não é verdade? Sim. Ele ajuda as crianças quando elas estão em perigo ou precisando de ajuda, né? E eles devem ser muito corajosos, porque falam com muitas famílias e crianças para proteger todo mundo. Exatamente. E eles trabalham em parceria com outras instituições, como a Defensoria Pública, para garantir que os direitos das crianças sejam respeitados. Muito bom saber disso. Mas como eles sabem quais são as crianças que estão passando por isso? E onde o conselho acolhe as crianças? É mesmo, crianças. Vamos ouvir o que o conselheiro disse sobre esse assunto. Vamos lá? E a gente também procura fazer um trabalho de prevenção, né? Infelizmente, a gente atua mais na questão de quando a situação já aconteceu, né? Mas a gente também trabalha também na prevenção, através de palestras nas escolas, nos órgãos de proteção, para conscientizar as famílias, né, sobre esses cuidados que devem ter com as crianças e com os adolescentes, né? E assim são várias outras situações, como também maus tratos, né? Existe a questão das agressões, então o Conselho Tutelar, dependendo da gravidade, né, existe ali a intervenção rápida, né, que é de tirar esse adolescente, né, daquele ambiente onde ele está sendo agredido, ou até mesmo pedir o afastamento do agressor, né, do lar, para que ele possa estar num ambiente seguro, né? Então, existem casos que a gente notifica também para um diálogo, uma conversa, às vezes uma orientação no conselho. Então, são várias formas que a gente pode estar atuando em um caso, dependendo da gravidade. 5 municípios de Roraima celebraram o aniversário em outubro: Amajari, Cantá, Pacaraima, Rorainópolis e Uiramutã. A Defensoria se destacou com ações importantes nesses locais, como o trabalho da defensora pública Nicole Rodrigues em Rorainópolis. Sobre a questão criminal no município, nós verificamos que existem taxas crescentes de violência doméstica. Rorainópolis é um município muito complexo, então a gente tem ali um trânsito entre o Amazonas e Roraima, tem muita questão de tráfico de drogas,
tem questões relevantes de roubo, furto, mas a gente percebe assim que a violência doméstica qualquer crime, né, de ameaça, lesão, a integridade física da mulher no âmbito da violência doméstica é algo crescente e, infelizmente, constante na sociedade, e no município de Rorainópolis não é diferente. Então, nós verificamos que existe muitas questões envolvendo violência doméstica e que, em casos desse tipo, quando nós somos intimados para atuar na defesa do réu, existe também essa possibilidade, e a Lei Maria da Penha, ela trouxe isso, né, para o ordenamento jurídico, que é a figura da assistência qualificada da mulher. Então, quando tem uma defensora no polo passivo defendendo o homem, o juiz tem intimado a defensoria, né, o outro polo, para também acompanhar a vítima de violência doméstica na audiência. Então, já deixando claro que não apenas a presença do Ministério Público é suficiente, mas é necessário também uma assistência qualificada que garanta essa dignidade à vítima. E lá em Rorainópolis, o juízo ele tem entendido, sim, que há necessidade dessa assistência qualificada. E a gente tem procurado não só judicialmente sob um olhar de gênero, né, uma especificação de que a mulher ali é vulnerável e que ela precisa de um amparo, mas também a gente tem procurado nos atendimentos amparar essa mulher, e os servidores já estão treinados para isso, de que como deve ser o tato, como deve ser o tratamento com essa mulher que já chega na defensoria vulnerável. Inclusive, eu estou tendo contato com a doutora Terezinha, do Núcleo Especializado em Violência Doméstica da capital, para a gente intensificar esse trabalho de combate à violência doméstica no município. Ela tem um projeto muito legal do Salão Delas, que a gente tem uma expectativa de implementar em Rorainópolis, para a gente poder chegar perto dessa mulher e dizer os direitos, né, informar sobre os direitos, educar em direitos. Já ao norte do estado, a titular da Defensoria Pública de Pacaraima, Hanna Gurgel, contou como a Defensoria Pública de Roraima atua nas demandas relacionadas principalmente aos migrantes venezuelanos. Existem alguns casos em que o adolescente ingressa no Brasil desacompanhado e ele, por não ter acompanhante e ser uma exigência da legislação brasileira de que para você conseguir a emissão dos seus documentos, você esteja acompanhado de um representante legal, esses adolescentes eles são encaminhados para casa lá. E ficam lá aguardando um desfecho de um processo que é ingressado pela Defensoria Pública. No caso de um adolescente maior de 16 anos, seria a emancipação. No caso de crianças, né, ou adolescentes menores de 16 anos, seria a guarda. Então, esse procedimento, ele não garante em si a documentação, mas ele garante a possibilidade da pessoa ter um representante legal e, com isso, ter acesso aos direitos que precisam no território nacional, ou seja, realizar uma matrícula escolar, até mesmo viajar, né, que muitas pessoas que ingressam no território roraimense, né, elas não permanecem em Roraima. Muitas delas passam pelo processo de interiorização, mas a Defensoria Pública, ela se preocupa em resguardar essas crianças a fim de que quando elas chegarem no seu local de destino, elas não fiquem desamparadas, até porque a gente compreende que a Defensoria Pública de Roraima, ela tem um diferencial no sentido de participar da operação acolhida, vivenciar de perto a realidade das pessoas venezuelanas, e isso contribui para que a gente tenha também uma flexibilização na situação fática, né? A gente consegue analisar com mais cautela, com mais sensibilidade os documentos que são apresentados para as pessoas venezuelanas, que realmente é um fato de que elas muitas vezes têm uma vulnerabilidade documental. Elas realmente ingressam no Brasil sem possuir documentos originais, muitas vezes documentos danificados, e a gente, enquanto defensoria, compreende que é uma realidade e que não podemos ignorar e deixar essa pessoa desassistida unicamente porque ela não teve acesso à sua documentação devida no território estrangeiro. Até porque a falta dessa documentação, como você disse, impede que tenha acesso a outros direitos. Até a criança, por exemplo, matricular na escola, né? Quando um pai, uma mãe não consegue, eles também procuram a defensoria lá na região? Sim. A gente
tem atendido pais, né, venezuelanos e outros pais também brasileiros, né, pessoas indígenas que eventualmente não conseguiram matricular suas crianças, e também estamos tendo uma procura agora até de pessoas que têm filhos, por exemplo, com algum tipo de deficiência e que estão precisando de cuidador escolar. Então, nós já estamos também, né, fazendo diligências para fins de averiguar se na cidade de Pacaraima nós estamos contribuindo e dando assistência devida às pessoas com deficiência, por exemplo, às pessoas autistas. E então, a gente sim recebe esse tipo de demanda e nós procuramos atendê-las também. Há uma vulnerabilidade desse público menor de idade, quanto também a questão de violação mesmo, abuso, enfim, é uma vulnerabilidade muito gigantesca, né? Para o migrante em si, para o venezuelano já adulto, para a criança e para o adolescente se torna muito mais perigoso, digamos assim. Com certeza. Infelizmente, o fluxo migratório, ele não está decrescendo, né? Na verdade, em razão de alguns tipos de conflitos que estão existindo, que eu acho que é de conhecimento de todos, né? O fluxo migratório, ele está aumentando novamente, né? Está em uma crescente, e isso faz com que o Estado, e especialmente Pacaraima, por ser uma cidade muito pequena, não consiga comportar tantas pessoas que ingressam no território nacional. Então, muitas crianças e muitos adolescentes ficam em situação de rua, né? E isso, querendo ou não, as coloca numa situação de risco muito maior, né? Você imagina que uma criança, um adolescente que tem uma casa, né, que está acobertado por uma habitação, já está sujeito a riscos, né? E imagina uma criança que está em situação de rua, que os pais não conseguem prover uma habitação e estão na situação de crise, né? No Outubro Rosa, a ginecologista Luciana Arcoverde falou sobre a importância da prevenção ao câncer de mama. A gente sempre ouve, mas isso é uma conversa boa, né? Porque o povo diz, quem amamenta fica assim, meio que prevenido de pegar o câncer. Quem amamenta não pega o câncer com tanta facilidade. Existe o fator protetivo, se você amamentou abaixo dos 25 anos de idade. Só que existem, às vezes, casos extras de mulheres que tiveram câncer de mama abaixo de 30 anos de idade, que já tinham tido filhos e amamentado. Então, assim, a gente ainda tem estudos fortes que favorecem a amamentação para proteção. E a gente também tem estudos fortes que mostram que o peso adequado, principalmente nas mulheres pós-menopausa, também funciona como um fator protetivo positivo. Olha só. Doutora, existe alguma vacina contra o câncer de mama? Não, mas eu vou puxar o gancho para a vacina contra o HPV. O HPV, Adriana, ele é um vírus sexualmente transmissível e que a gente pode ofertar ao público infantil, meninos e meninas, entre 9 e 14 anos, a vacina contra o HPV. Recebemos também a defensora pública Terezinha Muniz, que destacou a luta contra a violência doméstica e os projetos CAP Mulher e Salão de Defesa. E doutora, com a implementação do projeto aí, afetou a taxa de desistência das mulheres atendidas ou não? Pela CAP Mulher? Isso. Nós temos... Hoje, vou falar do que aconteceu nesses 2 meses de implementação da CAP, lá junto com a equipe do jurídico nosso, né? Nós fizemos, nesses 2 meses, 467 atendimentos iniciais de mulheres. E dessas 467, 304 foram encaminhadas para a CAP. Eu não sei te dizer hoje o quantitativo de processos que foram gerados, mas o que eu posso te dizer é que a ação ela só não é protocolada nas 72 horas se a mulher não tiver os documentos em mãos para que essa ação seja protocolada. Mas eu te digo que o resultado
tem sido assim muito animador para a gente, porque ela já sai dali às vezes com um sorriso no rosto, sabendo que não vai estar sozinha no sustento dos filhos, da sua prole, né? Que ela, no mês seguinte, ela já vai fazer jus a receber a pensão alimentícia do filho. Que ela, no mês seguinte, a partir dali, a partir daquelas 72 horas, ela já vai ter um processo em andamento versando sobre dissolução de sociedade e partilha de bens, onde ficará definido pelo juiz o que ela faz jus naqueles bens que foram adquiridos na constância daquela união que está sendo dissolvida. Então a gente vê assim que muda muito o comportamento delas, né? Elas já ficam mais esperançosas. E sem contar que elas não precisam ficar saindo dali para ir buscar serviços no outro local, tendo que repetir no outro local tudo que já falou. Por quê? Porque ali, quem está ali dentro já sabe que elas estão ali pela ocorrência de uma violência. Já tem uma equipe toda, né? Porque ela foi vítima de uma violência. Então, ela não vai ser revitimizada ali na CAP Mulher. Ela não vai precisar repetir nada da situação de violência, do porquê que ela separou. Porque se ela tem uma medida protetiva, elas já vão receber essa medida protetiva ali, a equipe já vai receber a medida protetiva, não vai precisar perguntar nada para ela, só vai levantar a situação de os filhos, se estudam, se não estudam, onde que o agressor trabalha, qual é a capacidade econômica dele em relação à prestação de alimentos, por exemplo, né? Outubro foi um mês intenso de conquistas. Franciane Veras, advogada e assessora jurídica da Defensoria Pública de Roraima, falou sobre a aprovação com 2 projetos na Lei Paulo Gustavo. Franciane, como é que você aborda aí, equilibra a ficção, né, com a realidade nas narrativas que conta? Olha, eu tento pegar a essência da história e uso da minha licença poética, né? Acrescento elementos, mudo o nome dos personagens. É isso, eu me permito a criar em cima daquilo que me oferecem. Como é que o livro ele aborda aí a dignidade das pessoas humana no contexto aí de sistema penal? Justamente assim, porque quando a pessoa é presa, as pessoas acham que aquilo ali virou só mais um número. Passou daquele muro, é um número. Não é um número. É uma pessoa, ela errou, ok, ela tem que cumprir, porém tem que ter os seus direitos resguardados, assim como o dela, como dos seus familiares. Não é porque ela está presa que ela deixa de ser uma pessoa, que ela passa a ser um objeto, passa a ser só um número, né? Exatamente. Então, assim, é como eu falei anteriormente, a pessoa ela entra, mas ela continua sendo um pai, ela continua sendo um filho, um irmão, né? Ela tem uma família. Ela tem uma família que ama ela, apesar dos erros que cometeu na vida, seja lá qual foi a infração cometida, mas ela tem ali alguém que ama ela, né? Com certeza, às vezes alguém que depende dela também. Exatamente, exatamente. E é por isso que lutam por isso, né? Fala pra gente aí como é que foi o processo de adaptação do seu livro para o curta-metragem aí aprovado na Lei Paulo Gustavo. Olha, eu confesso que quando eu comecei a escrever o livro, que até então eu não tinha aquela pretensão realmente de fazê-lo um livro, mas eu já escrevi com aquele pensamento, nossa, e se fosse um filme, como é que seria essa cena? Então, eu buscava escrever já imaginando uma cena. Então, não foi muito difícil fazer a transição, transformar um livro em um roteiro. Olha que legal, que bacana. Você encontrou aí alguma dificuldade ao transformar as suas ideias literárias em roteiro audiovisual? Por incrível que pareça, não. Apesar de ser assim, o meu primeiro, né? Eu não encontrei uma dificuldade, não que fosse visível e perceptível, que eu percebesse assim, nossa, isso aqui tá difícil, isso aqui tá sendo uma barreira. Eu acho que eu consegui tirar de letra.
Olha, que bom, que legal, né? Porque às vezes a pessoa está começando, ele encontra ali umas dificuldades, né? Graças a Deus você não encontrou, soube tirar de letra, soube aí se virar. Sim, e fazer ainda tudo mais direitinho. assim, porque foi o meu primeiro roteiro, né? Eu já participei de outros, né, audiovisual, dirigi o curta do Cássio, né, Palhaços Também Choram. Participei do longa-metragem do Thiago Sardenberg, né, o filme Bromance, na produção. Mas como roteirista mesmo, esse aqui é o meu primeiro. Olha que legal, parabéns. No programa Momento SDEP, recebemos o coordenador da Escola Superior da Defensoria Pública de Roraima, Vilmar Antônio. Ele destacou o lançamento da 4ª edição da revista Arandu, Norteando Direitos. Eu tenho uma formação, a minha graduação é em Direito, especialização em Metodologia e Ensino, e tanto é que eu sou professor na faculdade. Mestrado em Desenvolvimento Regional da Amazônia. Tive essa felicidade. Imagina isso. E agora estou terminando doutorado em Direito Internacional. Meu doutorado é uma parceria aqui da Universidade Federal daqui com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Então, quando eu fiz o mestrado, 2 anos de estudos, aprofundando as questões da Amazônia, né, desenvolvimento regional da Amazônia. Um foco mais ligado a Roraima. Então, eu pude ter a experiência de conhecer mais profundamente as questões macroeconômicas aqui de Roraima. Da Amazônia como um todo, mas um foco em Roraima. E ali foram vários estudos feitos, e me lembro de um artigo científico que eu produzi à época, escrevi e publiquei, na época não existia Arandu, né? Publiquei sobre a nossa dificuldade aqui em Roraima de capital intelectual humano, claro. Nós tínhamos, à época, por volta de 2013, uns 10 ou 11 anos atrás, nós tínhamos desafios enormes, macroeconômicos, de crescimento econômico, a gente precisava crescer economicamente, mas nós tínhamos poucos doutores, muito poucos mestres, poucos especialistas e tal, e nessa área muito menos ainda. O direito é muito parecido, viu? O direito também aqui em Roraima tem muita dificuldade de formação de capital intelectual para depois da graduação. Mestrado, doutorado aqui ainda é muito escasso. E à época, naquele artigo, eu me lembro de ter apontado que o crescimento econômico de um lugar, de uma região, um estado, uma cidade, não consegue seguir em frente sem capital intelectual. Isso é impossível, porque quem faz o desenvolvimento são as pessoas. E aí são necessárias pesquisas para isso. E que tipo de pesquisas? Pesquisas científicas. As pesquisas de opinião, por exemplo, são importantes? Sim, mas para um outro fator, o fator eleitoral, alguma coisa nesse sentido, ou venda de produtos, mas desenvolvimento econômico, capital humano ligado à ciência, pesquisa. Então, nesse contexto, é muito importante que aqui em Roraima as pessoas pesquisem. Isso é mais comum, muito mais comum. Quem fez doutorado ou está fazendo doutorado, quem fez mestrado ou está fazendo mestrado, mas não necessariamente. Não precisa estar fazendo doutorado, ou ser doutor, ou estar fazendo mestrado ou ser mestre para pesquisar cientificamente, não. E nós adoramos isso lá na Escola da Defensoria. Ali, para nós, é o santuário da pesquisa científica. Tanto é que nós temos grupos de pesquisa lá, a gente adora isso. Então, para responder melhor a sua pergunta, isso tudo que eu falei foi introdução da minha resposta, agora eu vou responder. O professor dá respostas à entrevista como se estivesse escrevendo um artigo científico. Parece que eu estou escrevendo um artigo científico. Não, mas para que fique bem claro. Didático, né, professor? Didático. Eu sou professor desde 1979, né? Faz um tempinho já. Hein? Olha, toda vez que alguém produz e publica um artigo científico sério, bem feito, ele esclarece para as pessoas que vão ler, qualquer pessoa, do público em geral, mas também pode e deve servir de fonte de informação para os gestores, para o desenvolvimento de políticas públicas. Vou pegar um exemplo aqui. Se você escrever uma pesquisa científica sobre
a atuação da Defensoria Pública ligado a divulgação do trabalho da Rádio Defensoria. Pode ser. Mas vou pegar só dos nossos assistidos, a realidade deles, e falando do perfil socioeconômico que normalmente vem nos procurar. E faz essa pesquisa científica e publica. Isso serve e deve servir de fonte de análise para as políticas públicas ligadas a isso. Por exemplo, então nós precisamos abrir mais unidades da Defensoria Pública no lugar tal, que foi apontado na pesquisa ali, porque daí eu vou conseguir atender mais diretamente. Então, as pesquisas científicas publicadas, elas também servem para informar as pessoas. No podcast A História Contada por Nós, recebemos a professora Stephanie Araújo, que destacou a premiação Educar para a Equidade Racial de Gênero. E, Stephanie, você foi premiada, né? Foi uma das vencedoras de um prêmio a nível nacional. A gente vai falar também sobre isso. Vamos falar também da sua atuação como vice-coordenadora do Laboratório de Ensino de História e Humanidades Digitais. A gente quer saber tudo, né, sobre essas questões. E eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre a atuação do Laboratório de Ensino de História e Humanidades Digitais. Qual é a importância? Como que esse laboratório tem atuado junto aos professores de história e como que reflete no ensino de história nas escolas? Bom, Antônia, o LABED, né, o nosso Laboratório de Ensino de História e Humanidades Digitais, ele é um querido, vamos dizer assim, né? E se a gente fosse falar só sobre ele, daria um programa inteiro. Mas, assim, para a gente entender um pouco da atuação do LABED, ele tem um projeto guarda-chuva, né? Então, nós estamos atuando ali em várias frentes. Como você disse, eu sou a vice-coordenadora. Nós temos na coordenação a professora Marcela Albani, que nós duas, claro, junto com várias outras pessoas, a gente dá vida a esse laboratório. E o laboratório, ele tem atuado em várias frentes. Então, nós temos a página, né, do Instagram, que a gente faz a divulgação de vários eventos, seja na área de ensino de história, seja especialmente aquilo que tem se produzido dentro das escolas. A gente também tem um grupo de pesquisa, que a gente se reúne uma vez ao mês para fazer, né, o estudo de várias temáticas. E nesse momento a gente também está com um projeto chamado Jovens Pesquisadores. Então, essas pesquisadoras e esses pesquisadores cada vez mais vêm mostrando o que eles estão fazendo, né, dentro dos seus campos de pesquisa. Então, nós tivemos recentemente falando sobre a temática afro, a gente teve também a temática indígena, a gente tem várias outras temáticas que são temáticas que elas são de acordo com aquilo que o nosso público ele quer ver ali em debate. Então, nós temos chamado aí essas pessoas que estão cada vez mais pesquisando sobre o tema e estão diretamente ligados ao nosso grupo de pesquisa ou são pessoas que têm afinidade, sempre fazendo esse leque da nossa região aqui de Roraima, da Amazônia, com outras regiões do país. Ainda dentro das pautas raciais, recebemos a pesquisadora doutora Danila Cal, que dedicou a vida à pesquisa relacionada às complexas dinâmicas de gênero, raça e classe que permeiam o trabalho doméstico no Brasil. Professora, eu queria que você explicasse também os termos que você utiliza na sua pesquisa, que são termos às vezes desconhecidos, né? Mas que é exatamente isso que você já está contando aqui, que é a interseccionalidade. Sim. E como é que você, aliás, como é que esse conceito, né, ele se alinha a toda essa sua pesquisa? Sim. É a interseccionalidade. Interseccionalidade é um termo que eu estou trabalhando a partir de autoras feministas, negras, sobretudo, que chamam a atenção para a gente de como a desigualdade social é um fenômeno complexo, que não diz respeito apenas a questões econômicas, como se pensa normalmente, né, no senso comum, que desigualdade social tem a ver com renda, né, com diferença de renda, mas que diz respeito a diferenças relacionadas à raça, a gênero, a ter deficiência ou não ter deficiência, a localização geográfica. Por exemplo, a gente sabe que faz muita diferença estar aqui no norte e estar no sudeste, em relação às oportunidades. A acesso a bens culturais, por exemplo.
É muito fácil a gente perceber isso. Quem está no Sudeste tem acesso a muito mais oportunidades do que a gente que está aqui no Norte. O que chega aqui pra gente? Né? Só para citar um exemplo fácil de todo mundo entender. Então, a interseccionalidade, olhar a partir das lentes da interseccionalidade, permite que a gente entenda as relações de poder que estão envolvidas num determinado fenômeno social, numa determinada realidade, e que elas se relacionam e que elas são complexas. Por exemplo, quando a gente está olhando o trabalho doméstico, não se trata apenas de uma relação de poder econômica. Tem questões relacionadas à raça, como eu falei, heranças do período da escravização, né? Tem o racismo ali relacionado à higiene, o racismo relacionado à objetificação da mulher negra, né? Tem questões relacionadas a gênero, a ideia de que o cuidado com as crianças, de que o trabalho com a casa seriam obrigações femininas, por exemplo. Tem questões relacionadas à classe. Enfim, tem uma série de outras camadas de poder que desaguam ali. Então, olhar a interseccionalidade permite que a gente compreenda esses outros sistemas de opressão que não só a desigualdade do ponto de vista econômico. E de que forma que essas desigualdades que você está citando, elas revelam toda essa estrutura, né, social, econômica brasileira? Ao meu ver, elas permitem que a gente vá percebendo de forma mais complexa a nossa realidade social. E que a gente compreenda os problemas sociais de forma mais nuançada, de forma mais completa e consiga agir sobre os problemas. Por exemplo, quando eu citei o caso das oportunidades, né, das meninas pobres, a gente entender o que leva ao trabalho doméstico, né? O trabalho infantil doméstico lá atrás, por exemplo, a gente consegue construir estratégias mais eficazes de combate a esse trabalho infantil lá atrás. A gente consegue construir também estratégias de combate ao que eu chamo de ciclo da pobreza. É porque no trabalho doméstico, o que a gente tem tradicionalmente? A gente tem gerações e gerações envolvidas com esse tipo de trabalho. A gente tem a avó trabalhadora doméstica, a gente tem a mãe trabalhadora doméstica, a gente tem a neta trabalhadora doméstica. A família inteira fica envolvida nesse ciclo que a gente chama de ciclo da pobreza. Sem conseguir sair. Sem conseguir sair. Quando é que consegue sair? Quando a gente tem políticas de ações afirmativas que rompem esse ciclo da pobreza. Quando isso acontece? Quando tem políticas de cotas nas universidades, políticas de geração de renda para famílias pobres, quando tem políticas de bolsas de estudo em universidades particulares. E aí a gente tem, pela primeira vez, os filhos das trabalhadoras domésticas ingressando nas universidades. E isso muda todo o cenário das famílias pobres. Todo o cenário muda, rompe esse ciclo da pobreza. E é uma realidade que a gente está vendo agora. Uma realidade concreta mesmo. Eu analisei esse ano os dados que o DIEESE divulgou a partir da PNAD contínua. Ele comparou 2013 com 2023 e divulgou esse ano, em 2024. E o que a gente viu nesses dados? Um envelhecimento das trabalhadoras domésticas. Então, houve um crescimento das faixas a partir de 44 anos. Então, trabalhadoras domésticas estão envelhecendo, 44 mais. Como eu analisei esses dados? É claro que a gente precisa de mais estudos ainda, né? Mas numa análise preliminar, o que eu vi? Eu vi uma diminuição, né, das faixas mais baixas. Mais novas. O que eu vi? Eu vi, olha, as meninas mais novas, 17 anos, né, entre 17 anos, não estão indo para o trabalho doméstico. Estão fazendo outras atividades. Em princípio, estão fazendo outras atividades. A gente tem que ver o que elas estão fazendo. Precisa de mais pesquisa. Mas não estão entrando no trabalho doméstico. Isso pode ser um indício
a ser investigado ainda, de que essas políticas estão ajudando a romper o ciclo da pobreza. Estão ajudando a romper essa lógica de que filha de trabalhadora doméstica entra no trabalho doméstico. O que seria muito interessante, porque é uma forma da gente evitar essa perpetuação da pobreza. Então, estão tendo outras oportunidades, né? Mas é algo a ser investigado, mas... profundamente ainda, né? Mas que, para mim, é um indício muito interessante. Muito interessante. Porque essas políticas começaram ali, né, no início dos anos... ali, né? 2005, 2006, 2007, 2010, né? Enfim, tem alguns anos ali para a gente observar. Sobre isso, inclusive, professora, porque assim, você cita um exemplo que, na verdade, você estuda isso já há 20 anos, né? Então, eu acho que essa geração que você está citando agora, que está tendo pela primeira vez a oportunidade de sair desse ciclo, e eu acredito que talvez isso tenha impacto, aliás, que algumas políticas públicas recentes têm impacto diretamente, como essa que foi a política de cotas, e recentemente não, já tem mais de 10 anos, que foi a PEC das domésticas, né? O que foi, na verdade, a PEC das domésticas? A PEC das domésticas foi o resultado de um processo de luta da própria categoria das trabalhadoras domésticas. Elas vinham lutando há muitos anos para garantir alguns direitos para as trabalhadoras domésticas, porque é uma categoria que não era considerada assim para garantia de direitos básicos, como hora extra, para garantia férias, de né? FGTS. Férias até já tinha estabelecidas férias, já tinha uma outra lei que estabelecia, mas não tinha seguro-desemprego, FGTS, hora extra, a carga horária de trabalho não estava estabelecida, ficava muito assim a cargo da relação entre os patrões e a trabalhadora. Algumas regras, né, da relação de trabalho. Então, a categoria vinha lutando por meio dos seus sindicatos, da federação, há muito tempo para que esses direitos fossem estabelecidos. E aí, em 2013, houve a promulgação da PEC das domésticas. Mesmo assim, houve uma repercussão, né, pública, uma resistência no debate público contra, porque inclusive, alguns veículos jornalísticos, alguns colunistas e tal, se colocaram abismados com a possibilidade da trabalhadora doméstica ter intervalo de descanso, como os outros trabalhadores têm, ou ter horas extras, enfim, vir a falir os patrões. Eu analisei, junto com outros colegas, a repercussão da PEC das domésticas em alguns jornais e portais de notícia. Então, a gente identificou uma série de enquadramentos, assim, bem complicados, sabe? De que os patrões iriam falir. Porque tinha que pagar o mínimo de direitos? Né? Porque teriam que pagar o mínimo de direitos. Enfim, mas a PEC das domésticas foi um marco muito importante para a garantia dos direitos das trabalhadoras. Mas ainda tem outros direitos que precisam ser garantidos. Ao contrário dos demais trabalhadores, as trabalhadoras domésticas têm direito a um período mais curto de seguro-desemprego. E também elas têm uma diferença entre as diaristas e as mensalistas. Diferente de outros tipos de trabalho, só é considerada trabalhadora doméstica quem trabalha mais de 3 vezes por semana. Nos outros trabalhos, não. A pessoa que trabalha freelance, né? Qualquer dia é considerada trabalhadora. Enfim, tem algumas questões aí, mas a realidade dos dados mostra pra gente que, apesar de alguns dos direitos estabelecidos na lei, a maioria das trabalhadoras domésticas, a grande maioria, ainda atua na informalidade. Falando em mudanças climáticas, choveu granizo em Roraima. O meteorologista Ramon Alves explicou o fenômeno que gerou chuva de granizo no município de Bonfim.
Pois é raro de acontecer aqui em Roraima, mas já aconteceu algumas vezes. Agora que nós estamos na era das redes sociais, aí fica fácil de provar, né? De registrar e provar. Mas assim, antes das redes sociais, eu lembro de alguns casos. Teve um caso em Mucajaí, aqui mesmo, né? Que as pessoas falavam que choveu granizo, mas ninguém acreditava, né? Porque não tinha como provar, ninguém viu, né? Só as pessoas que estavam ali na hora. Mas a partir de, acho que alguns anos atrás, recente acho que 2020, 2021, parece que teve um registro que saiu até nos jornais também, que aqui na capital Boa Vista, né, que choveu granizo. E agora, em Bonfim, né, mais um registro de chuva no Bonfim. Se não tivesse o rapaz filmando lá, né, a câmera, a gente não iria saber. Né, eu particularmente, nunca presenciei uma chuva de granizo aqui em Roraima, né? Mas existe sim a possibilidade de acontecer em qualquer época do ano, né? Principalmente nessa época, porque aqui é o seguinte: aqui é uma região que tem muita umidade, né? E temperaturas muito altas. Então quando as temperaturas estão bastante altas e temos bastante umidade e as condições atmosféricas, né, elas estão bastante atípicas, o que é que pode ocorrer? Pode ocorrer algumas tempestades que se formam rapidamente e que se dissipam rapidamente. Então foi o que ocorreu em Bonfim, né? O tempo estava aberto, de repente se formou aquela nuvem, né? Muito calor, muita umidade. Então essa água dessa umidade, quando chegam nessas nuvens, que geralmente essas tempestades são provocadas pelas nuvens chamada cumulonimbus, é um tipo de nuvem que ela é a nuvem que causa as tempestades, né? As nuvens mais perigosas, que ela tem um desenvolvimento vertical e ela pode atingir até 16 km, 10, 15, 16 km de altura. Então é uma nuvem bastante extensa, né, em relação à sua altura. E quando essa água, essa umidade sobe em forma líquida, né, e chega no topo das nuvens, e como a temperatura no topo dessas nuvens são bastante frias, geralmente menos 40 graus Celsius. Então a água se solidifica, vira pedrinha de gelo. E dentro dessas nuvens tem correntes de ar subindo e descendo dentro dessas nuvens, fazendo a corrente de ar subindo, ascendente e descendente, levando essas gotas de água, transformando essas gotas de água em pedrinhas de gelo e aumentando cada vez mais a circulação dos ventos dentro da nuvem, transformando essas pedrinhas, né, em pedrinhas pequenas e aumentando essas pedras. Então elas têm um determinado momento que essas pedras de gelo ficam grandes e a corrente de ar não sustenta, né? Não consegue mais elevar de volta, porque elas, quando sobe, a pedrinha sobe, quando baixa ela vai aumentando o seu tamanho, aí sobe novamente com a corrente de ar e baixa, e assim vai aumentando, faz tipo assim, criando uma bolinha, né, de gelo, né? Aí chega um determinado peso que a corrente de ar não sustenta, aí a pedrinha cai. O episódio de outubro da retrospectiva DPE 2024 termina aqui. Para cada mês do ano, um programa especial aqui na Web Rádio Defensoria. E para ouvir outras entrevistas e programas, é só acessar a Rádio Defensoria no YouTube, no Deezer e também no Spotify. Qualquer dúvida, digita Defensoria RR. Até mais!